Aleluia! Dê um abraço na mulher virtuosa aí do seu lado. E você pode se assentar. Um abraço abençoado, né? Porque tá até suado. E nessa hora, nós vamos ter uma programação muito especial do nosso congresso. Aqui é como se fosse, na verdade, a sala da nossa casa. E a gente quer compartilhar com vocês dos nossos testemunhos, das nossas experiências, como se a gente fosse assim, várias amigas juntas conversando. E para o nosso bate-papo, eu quero que você receba com uma salva de palmas a pastora Márcia Rezende, Helena Tanuri, a pastora Ângela Valadão, pastora Yara Diniz. E nós vamos bater um papo bem legal aqui. Sejam todas muito bem-vindas, mulheres virtuosas. Com certeza, Deus vai falar aos nossos corações. Diga aí para a mulher virtuosa do seu lado. Mulheres virtuosas ou teimosas? O nosso papo hoje vai ser sobre a submissão a Deus, aos pais, ao esposo, porque a submissão está intrínseca ao ser mulher. E aí, amigas? E aí, Márcia? E Ana, que alegria estarmos juntas aqui mais uma vez. Amém. Tantas mulheres lindas. Passa assim para quem está do seu lado, ó. Mulher fala muito, né? Tem que controlar a língua, né, Márcia? Difícil, né? E também porque quando termina assim aquele momento tão tremendo que a gente teve agora, acho que todo mundo fica querendo falar alguma coisa. Gente, que bênção, que delícia, foi bom demais. Só que multiplicado por 6.000 fica muito barulho. Mas é muito bom a gente estar aqui, falar desse assunto tão importante e que ainda gera tantas dúvidas, né? Queria começar perguntando para vocês, fiquem livres aí. Primeiro, a gente definir o que é submissão. Antes, só para contar uma historinha, uma vez eu dava aula de educação física no Colégio Batista e uma professora lá que chegou, ela não me conhecia, não sabia que eu era cristã. E ela falou assim: gente, eu fui num casamento outro dia, um casamento de um pessoal evangélico, estava lindo o casamento. Mas sabe o que o pastor falou? Que a mulher tem que ser submissa ao marido. Que absurdo! Nos dias de hoje. Ah, não, esse povo, eu não estou entendendo. E ela estava tão indignada, porque as pessoas não sabem o que é realmente a submissão. Então, meninas, vamos definir o que é submissão? Eu gostaria de começar falando sobre submissão antes. Alto, alto. Está ouvindo agora? Isso, meninas lindas do Senhor. Aleluia. Sabe como que Deus tem me feito compreender submissão? Tem um método para a gente aprender o significado da palavra que se chama escansão da palavra. Você acorta em duas, palavra que permite fazer isso, para compreender o sentido da palavra. Então a palavra submissão cortada, nós teremos o quê? O prefixo sub, que indica abaixo de. E teremos missão, algo a ser realizado, um propósito. Aí a gente vai para Efésios capítulo 5, verso 25, diz que o papel do homem, o propósito ou a missão do homem é amar a sua esposa. Bom, se a missão do homem é amar a esposa, a submissão, meninas, é a missão que a mulher tem abaixo da missão dele, ajudá-lo a nos amar. Boa! Isso é submissão. Aleluia. Seja uma mulher fácil de amar, né? Não é fácil amar uma mulher rixosa. Não é fácil. Não é fácil amar uma mulher rebelde, resmungona. Não é fácil. Não é fácil. Então,
Eu também ouvi uma definição maravilhosa. Como nós somos chamadas para sermos ajudadoras, encorajadoras, que dão suporte, que levantam o nosso marido, edificam o nosso marido, quanto mais elevado ele for, quanto mais edificado, quanto mais encorajado, mais fácil de nós entrarmos debaixo da missão dele. A gente vai junto. Quando o marido é aquele marido para baixo, desencorajado, com alvos medíocres, o que acontece? É difícil submeter, porque você tem que se abaixar muito, rastejar, você se sente humilhado, porque você está debaixo de um homem que você não está levantando. A gente está falando a gente falou agora nessa primeira parte sobre a submissão ao marido, mas você citou que é a submissão aos pais e a todas as autoridades que estão sobre nós. Existem pessoas que a gente percebe que são muito difíceis de se submeterem, né, à liderança. Muitas pessoas não conseguem estar sob uma liderança. Por que tantas pessoas às vezes saem de uma igreja e abrem uma igreja? O pastor Márcio sempre fala, né? Uma igreja não se abre, ela nasce. Muitas vezes porque ele não consegue ser submisso. Não pode ter alguém sobre ele. Tanto os homens quanto mulheres. Vamos focar nós mulheres aqui. Por que, pastora Ângela? Só que não falou nada ainda. Tem tanta sabedoria para compartilhar com a gente. Por que existem pessoas, mulheres, homens, que têm tanta dificuldade de submeter? Desde pequenininho, a gente vê aquela criancinha, né, com aquele comportamento. Será que os pais não corrigiram na hora certa? Não colocaram no prumo? Olha, você tem que aprender a obedecer, a se submeter. Eu vejo exatamente o ponto aí. Desde o nascimento, desde pequenininhos, nós temos nosso maior exemplo para a vida, Jesus. Jesus, ele se submeteu ao Pai. Ele disse, eu não falo nada, eu não faço nada que eu não tenha visto o meu Pai. E ele, como filho, aprendeu com o Pai. Agora nós estamos passando para os nossos filhos. Estamos passando esse princípio da submissão, esse princípio da honra, este princípio tão importante. E é necessário a gente saber que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Aquilo que a gente grita para o eco, a gente vai ouvir a resposta. Então eu vejo com as mulheres aqui reunidas, muito importante nós frisarmos ou pensarmos nesses dois aspectos, da submissão ao esposo, o que eu estou passando para os meus filhos, e o ensino desde criança. Então vemos que os maiores problemas são exatamente nos lares onde a mãe é mandona, a mãe não respeita o marido e ela passa isso erradamente para os filhos. E lá na frente haverá uma colheita negativa. Então essa dificuldade da mulher ser submissa ao marido, ela já começou lá atrás? Yara, que é psicóloga também, pastora. Sabe que me preocupa muito no nosso tempo atual? A orfandade das moças, orfandade de pais vivos. Porque todo esse movimento que nós ouvimos hoje pela manhã, a Deve falando, tem alcançado o coração das meninas, das garotas, das adolescentes, das moças, e essas meninas têm negligenciado a submissão ao pai. E isso é tão sério que lá em Números capítulo 30, diz o seguinte, que se uma moça faz um voto ao Senhor, e no ato de fazer o voto, o pai não concordar com tal voto, ela estará desobrigada de cumpri-lo. Olha como isso é sério aos olhos de Deus. Mas há uma negligência por parte dos pais, especialmente da figura masculina, do homem, do pai. É um processo de retroalimentação. Na proporção que o homem se ausentou da sua postura no lar, como pai, a garota também negligencia o reconhecimento dessa autoridade. Submissão também tem a ver com o reconhecimento da autoridade. E isso tem adoecido a sociedade, as mulheres, as jovens. Esta geração. E como então, Helena, ser submissa, todos vocês, a um pai difícil, a um pai complicado, a um pai carrasco, a um pai que muitas vezes não é o pai que deveria ser?
Aí justamente eu acho que entra a questão da nossa confiança e do nosso relacionamento em Deus. Porque a Bíblia diz que Deus inclina o coração do rei como ribeiros de águas. Eu acho que se uma moça se submete ao pai, porque nos mandamentos do Senhor tu fala, honra teu pai e a tua mãe, se eles forem certinhos, não fala isso. Honra teu pai e a sua mãe se eles forem evangélicos. Não fala isso. Mas a honra é diferente da submissão. Honra está ligado à palavra dê ouvidos a. Pois é, mas Entendeu? aí aquele pai, por exemplo, que não conhece Jesus e mandar uma moça fazer uma coisa que é contra a palavra de Deus. Posso dar um testemunho? Posso? Não sei nem se eu já falei aqui no outro momento. Gente, eu amava o meu pai. E como Deus, sabe o que Deus me falou um dia desse? Olha, eu te treinei para a guerra, por isso você teve o pai que você teve. Sabe, veja o seu pai que não serve a Jesus como alguém que Deus está usando para te treinar para coisas maiores. Yara, deixa eu só acrescentando a sua frase, porque eu ia concluir, porque uma vez que a gente entregou a nossa vida a Deus, nós não estamos mais à deriva. Quem tem a última palavra sobre a minha vida é Deus. E se Ele está permitindo um pai duro sobre mim, Ele tem um propósito e Ele vai fazer com que todas as coisas, inclusive um pai ou um marido difícil, cooperem para o meu bem, porque eu amo a Deus. É isto mesmo, Helena, eu concordo. Mas conta, pastor Yara, quer dizer que o seu pai era difícil. Muito porque difícil. Ele não temia o Senhor. Aí eu queria me batizar. Fui batizada no Espírito Santo antes do batismo nas águas. E meu pai me ameaçava todos os dias. Você não vai se batizar. Você não vai. Você não vai porque você está debaixo da minha autoridade, na minha casa. Enfim, todos os dias tinha ameaça. Eu não abria a boca para falar um A. Eu ia para o joelho. Eu chorava diante do Senhor. Eu clamava diante do Senhor, Senhor, eu quero me batizar no dia tal, eu quero dar testemunho de que eu sou uma nova criatura, muda o coração do meu pai. E um dia, voltando para casa, horário da escola, eu estudava de manhã no colégio, tinha 17 para 18 anos, quando eu fui chegando, ele disse, olha, esta é a Yara, que vai se batizar agora dia tal. Eu cheguei na cozinha e falei, mãe, não entendo o que está acontecendo, o que aconteceu? Ela falou, não sei de nada. Esse casal chegou aí, uma senhora com um filho, dizendo ser pastor de uma cidade do interior do estado, conhecia muito você, conhecia muito o seu irmão, começou a elogiar vocês para o seu pai, mexeu no ponto fraco dele e ele liberou para o seu batismo. Quem era o homem, o jovem e aquela senhora? Não sei. Nunca tinha ouvido falar, não conhecia, ninguém conhecia. Anjos do Senhor. Se são anjos lá em cima eu vou saber. Mas uma coisa é certa, quando nós escolhemos nos submeter a um princípio da palavra de Deus, Deus envia anjos para nos socorrer. Aleluia. Eu queria acrescentar aqui no nosso bate-papo, eu acho que Deus está nos guiando aqui para a gente pensar na nossa responsabilidade como mães. Porque nós estamos treinando as mulheres que vão ter que se submeter no futuro ao esposo. E esse treino começa no nosso lar, enquanto ainda estão debaixo da nossa tutoria, né? E o que acontece? Se a mulher, a esposa, enfraquece a autoridade do seu marido, não se submetendo a ele, ela enfraquece, ela esvazia da autoridade o esposo, o que a filha vai ver? Então a filha não se submete ao pai. A filha não honra o pai, não respeita, não admira. Ela também não vai submeter ao seu marido. É muito interessante que a deve dar alguns exemplos muito legais de submissão, né? Como que a gente deve, por exemplo, sentar no banco da igreja. Uma ilustração. Senta os filhos, senta a esposa e senta o marido. Os filhos passam pela esposa com algum pedido. A esposa pergunta ao marido, ela volta e devolve a resposta. Uma ilustração simples de como você, no dia a dia, vai honrar a autoridade do seu marido e vai transmitir aos filhos. Eu vou falar com o seu pai. Papai deixou. Sim, papai vai gostar se você fizer isso. Mas muitas mulheres mandam em tudo, decidem tudo. Se o pai discorda, ela já enfraquece o pai diante dos filhos. O pai fala uma coisa, não concorda, é claro que eles têm que ir.
na frente dos meninos, esvazia a autoridade. Lá na frente, a filha não vai se submeter ao marido também. Aí a gente tem que pedir para o pastor Gustavo, na reunião dos homens, falar o que eu vou perguntar agora. E quando o homem é um homem muito omisso, muito parado, muito comodista. Tem alguém que conhece alguém aí assim? Eu posso arriscar uma coisa que eu ouvi, eu achei isso tão forte, que me levou a uma reflexão. É claro, gente, nós não estamos generalizando aqui. Cada caso é um caso, né? Seria uma irresponsabilidade a gente falar que é sempre assim. Mas eu ouvi uma frase, passei por uma sonda por mim mesma, que onde tem um Acabe é porque tem uma Jezabel. E eu comecei a pensar nisso, porque às vezes a mulher, ela é tão autossuficiente e dotada pelo próprio Deus dessa possibilidade de fazer multitarefas e tal, que ela vê que o cara não toma providência, ao invés dela dar suporte, encorajar e incentivar, quer saber? Eu vou lá e resolvo. Não preciso de homem não. Às vezes não fala, entendeu? Mas os filhos a mulher tem tanta atitude que os filhos nem perguntam nada para o pai, já vem direto para a mãe. E isso vai fortalecendo mesmo esse domínio jezabélico, entendeu? Então, onde tem um Acabe, presta atenção se não tem uma Jezabel no trono. Eu não sei, por exemplo, a minha tia, pastora Ângela, né? Eu amo quando dizem que eu pareço com você. Mulher virtuosa. E, tia, você, por exemplo, líder de um ministério, muitas ovelhas debaixo do seu pastoreio, e a gente dá ordem, a gente comanda, a gente é estrategista, a gente prega, né? A gente faz e tal, acontece. E quando a gente entra em casa, muda o papel. Você já passou por isso, tia? De chegar em casa acelerada e de repente... Sabe como que eu tenho feito, Ana? Eu empurro o Paulo. Ele vai comigo, por exemplo, anteontem tivemos um convite para ministrar o aniversário de 10 anos da Odonto Ágape. Ai, que lindo. E aí eles nos convidaram. Eu falei, Paulo, você vai e você leva a sua gaitinha. Aí ele falou, mas eu vou tocar? Eu falei, se tiver uma brechinha lá, você toca tão bem. E aí eu ministrei e falei assim, olha, agora eu queria que vocês ouvissem uma palavra muito sábia de alguém que está na história dessa clínica, e eu quero que o Paulo fale. Aí o Sérgio até olhou, não estava esperando, né? E ele trouxe uma palavra tão linda e tocou a gaitinha. Então eu vejo, sabe, Ana, que sempre a mulher, ela pode abrir o espaço, ela sempre pode colocar junto. Mas eu queria voltar um pouquinho nessa questão da criação dos filhos. Eu tenho visto hoje algo muito sério acontecendo nas famílias. É que, sem perceber, as mães, os pais, estão criando as suas filhas não para o lar, não para serem esposas, não para serem mães, mas criando para a sua carreira profissional. Então as mães se alegram. Minha filha passou em primeiro lugar no vestibular, aí ela passou no concurso, e a menina, eu já ouvi pais maduros, irmãos nossos, líderes, dizendo assim, não, minha filha não vai namorar até formar, até terminar a faculdade. Aí o que acontece? Passa a fase mais linda da menina, passa os momentos mais bonitos. A menina estuda excelente, mas não sabe cozinhar, não sabe pregar um botão numa camisa, não sabe passar uma camisa, não sabe organizar, nunca arrumou uma cozinha. Então, ela não está sendo preparada para o lar, ela está sendo preparada para competir com o homem no mercado. Aí ela forma, Ana, e o pai fala assim, olha, eu gastei muito pagando faculdade, agora você tem de trabalhar. Aí ela vai trabalhar. E aí ela tem de trabalhar e a primeira coisa que ela faz é comprar um carro. Ela comprou o carro. Está feliz, pagou o carro. Aí agora ela vai comprar um apartamento. Aí ela descobre que ela está com seus 32, 33 anos e está no sucesso total, ganha um dinheirão, é formada. Ela diz, eu quero casar, eu quero ser mãe, eu quero ter filhos. Mas aí já não tem os rapazes solteiros, livres, muito difícil, que ganham mesmo que ela, que têm o mesmo nível intelectual. Então aí ela vai atrás de qualquer um
é um divorciado, é um cara esperto que vê a menina tem um carro, tem um apartamento, tem um bom salário e ele casa por conveniência. Mas lá atrás, quem provocou tudo isso? Uma educação mal direcionada. Então eu vejo que a submissão é um princípio que abrange algo muito mais profundo, muito mais maravilhoso. As consequências, elas são muito fortes. Para acertar tudo isso é muito forte. Então é muito importante que as meninas que estão aqui sonhem em ser esposas. Ouvimos hoje tão lindo pela manhã. Sonhem em se realizarem como esposas, sonhem em ser mães, e que nós possamos preparar as nossas meninas para o casamento. A Radassa, nossa netinha mais velha, ela já diz assim: olha, vovó, eu já estou orando pelo meu futuro esposo, vai ser um homem de Deus, vai me amar muito, eu vou conhecê-lo com 18 anos, com 20 eu vou casar, porque com 21 eu quero que o vovô tenha o primeiro bisneto dele. Que linda. Mas ela está sonhando. Eu posso falar ainda um pouquinho dentro disso que a pastora Ângela trouxe? O microfone, tem que ser bem pertinho, né? Essa questão de... Alto. Isso que a pastora Ângela falou das meninas serem preparadas para serem executivas, profissionais, liberais, e não para serem esposas. A submissão, ela tem a ver com isso também. O trato que a gente dá na nossa casa, os filhos à espera pelo pai, no final do dia, é muito importante. Porque nós queremos que as nossas filhas, no futuro, honrem seus maridos. Não é? Então, nós precisamos honrar nosso marido diante dos nossos filhos, da nossa filha. E o menino aprende também quem é ele no contexto da família. Então, olha, papai vai chegar, vamos organizar os brinquedos, as coisas, para esperar papai chegar, porque papai é gente importante dentro dessa casa. Então, a criança vai crescendo com essa compreensão de quem é o homem no contexto da família. Isso é lindo. E lá em casa tem uma experiência assim, que as minhas filhas, elas chegam da escola 6 e pouquinho, e quem tem criança que sabe que tem um joguinho que passa, que chama Velozmente, no Discovery Kids, e que é uma delícia. Até eu gosto de assistir, porque é de memória, né? E elas amam assistir. E aí, o Eleazar, meu marido, ele chega em casa por volta de 7h30. E está mais ou menos no meio do Velozmente. Eu não sei se está acabando, eu não lembro. Eu sei que a Larissa, minha filhinha pequena, elas chegam, elas tomam banho, elas lancham, vou assistir o Velozmente. E aí, daqui a pouco, ela fala assim: já coloquei no jornal do papai. Aí um dia eu falei assim: filha, pode assistir mais um pouquinho, porque o papai não chegou ainda. Não tem problema, mãe, eu já coloquei no jornal do papai. E é tão lindo, porque ela já sabe que ele chega, ele gosta de ver o jornal, e ela já troca de canal, põe no jornal para ele, esperando ele chegar, como você disse. Coisa pequena, mas importante. Quantas vezes eu que trabalho muito em casa, no computador, eu tenho que me vigiar, eu tenho feito esse propósito já há algum tempo. O Gustavo chegou em casa, eu paro tudo que eu estiver fazendo. Os meninos estão assistindo o programa preferido, estão brincando em alguma coisa que está ali. Às vezes você fala, o menino nem te ouve, de tão entretido que ele está. Nós paramos tudo. Papai, papai, correr para honrar o pai. A figura está sendo estabelecida, né? Verdade, tão importante. Vou falar algumas questõezinhas práticas, assim, que às vezes quando acontece última quarta-feira do mês, tem o culto das mulheres aqui, e a gente sempre tem um bate-papo, algumas de vocês assistem pela Rede Super ou pela internet, e quando acaba o culto, algumas mulheres vêm conversar comigo, falam: Márcia, mas na prática a coisa é um pouco diferente. Então, não é. A gente está falando da vida real. Não, aqui. eu sei, eu estou falando uma coisa específica que eu vou falar agora, assim. Porque às vezes a gente cita aqui, realmente, gente, é muito rápido, e cada um fala uma coisa, às vezes não dá para explicar e aprofundar naquilo, né? Às vezes você fala uma coisa: eu queria ter falado mais um pouco, eu queria ter explicado melhor, né? A gente sempre fica com essa sensação. Então, vocês têm que entender aí que tudo que a gente está falando é a palavra de Deus, né? Em primeiro lugar. Mas na prática, aquele marido, por exemplo, que quer que a mulher faça coisas com ele na cama, e ela tem que ser submissa ou não? Ou o patrão, aquela história, o patrão vai mandar você mentir, ou vai mandar você fazer alguma coisa. Isso aí está óbvio também, né? Que você não vai... Quem que você tem que submeter primeiro?
obviamente. Quem? A quem a gente tem que se submeter primeiro? A Bíblia fala que a mulher vai ser submissa ao marido como ao Senhor. O Senhor vai requerer desta mulher mentir no trabalho, fazer qualquer coisa errada que o patrão ou o marido queira. Compreende? Então, a referência é sempre a palavra. Aí, mas como fazer na prática? Diálogo, oração, jejum, clamor e conversa. E tentar mostrar para o marido. Né? Aconselhamento. Quantas terapias para casais. Isso. Né? Você é psicóloga, né, pastor Yara? Quantos psicólogos profissionais cristãos estão disponíveis para mulheres que estão passando situações difíceis? Como lidar com meu marido assim? Como lidar com meu pai assim? Nós temos hoje acesso, você pode procurar e vai encontrar o conselho certo para a sua situação difícil. E às vezes o homem precisa muito e ele não quer, ele não reconhece que ele precisa de ajuda. Então a gente tem que fazer o quê, pastor Ângela? Orar mais, jejuar mais e clamar mais a Deus, né? É verdade, nós contamos com a ajuda do Espírito Santo. Nós vemos que ele faz milagres, assim como ele moveu o coração do pai da pastora Yara, né? Para que ela pudesse batizar naquele dia que ela orou e sonhou, assim também o esposo e os filhos e todas as nossas questões. Nós temos o Senhor. E um nome muito lindo, viu, Márcia, que nós esquecemos, que é um dos nomes de Jesus. Ele é conselheiro. Aleluia. Que pena. 30 segundos. Eu entendo o seguinte, eu vi isso no meu tempo de consultório. Quando você trabalha uma pessoa, a família é como um sistema. Se você consegue mover uma das peças desse sistema, no sentido de mudar, se a mulher ela muda a postura, ela consegue mover todo o sistema. Uau. Amém. Você pode falar amém, aplaudir aí essa palavra? Não importa a circunstância, por mais difícil que seja. Amém. Como nós ouvimos hoje de manhã. A mulher sábia edifica. A mulher sábia. Ela nós não pode sair da posição dela. Vida, não é? Somos doadoras da vida. Lindo que aprendemos de manhã. Eu queria agradecer a todos vocês. Infelizmente, o nosso bate-papo de hoje, de agora, acabou. É bom terminar com um gostinho de quero mais, né? Melhor. Mas a pastora Ângela tem um recadinho rápido. Sim. Dentro da sua bolsa veio um convite do nosso primeiro Congresso Internacional de Intercessão e Adoração. Nós não colocamos, promovido pelo Ministério Gideões 24 Horas, e virão pastores de várias partes do mundo. Ainda não confirmei com a Ana, porque seria semana que vem. Mudou a data, depois a gente combina. Depois a gente combina. Quando que é, pastor? 1, 2 e 3 de novembro. Aqui em BH. Aqui em BH, aqui na Lagoinha. Pergunta a sua amiga congressista, vamos voltar? Vamos? Voltar. 1, 2 e 3 de novembro. Teremos esse tempo tão especial, virão pastores de várias nações e vamos abordar esse tema que envolve tudo na vida, né? Oração. A Ana falou só 2 palavras, gente. Vamos voltar. As palavras se multiplicam. Vamos voltar? Yara, seu recado. Helena também tem um recadinho, né? Bom, me pediram para divulgar para vocês aqui algum material nosso do Ministério Edificando o Novo Lar. Casamento, uma tríplice aliança. Meu marido, Jesus e eu, juntos para a glória de Deus. Você deve pensar nisto aqui, que o casamento é uma tríplice aliança. Perdão, um bálsamo que cura. Uma ministração à luz da palavra sobre perdão. E casamento com propósito. O seu casamento tem um propósito de glorificar o nome do Senhor. Você confere todo esse material, parece que no estacionamento dos pastores, subindo a rua aqui à esquerda. Os estandes estão lindos, né? Lá também está o meu estande, para quem andou me perguntando. E Helena, não vai ter material seu? O meu livro está na Seara, que é o da Janela ao Monte, mas os DVDs de mensagens estão também nos estandes aqui à esquerda, subindo a rua Araribá. Meu recado, amo vocês, um beijo, muito obrigada. Deus abençoe. Quando que passa o Sempre Feliz na Rede Super? O Sempre Feliz na Rede Super, se Deus quiser, volta em setembro. O dia que Deus quiser. Que delícia, muito bom te ouvir. Vamos aplaudir essas mulheres maravilhosas. Obrigada. A pastora Zenete vai entregar para cada uma de vocês uma lembrancinha, um presente para honrar e agradecer vocês. Ai, como eu amo vocês, como é bom ouvir
e bater mais papo. Queremos bater mais papo. Amanhã a gente tem mais conversa com mulheres sábias, mulheres virtuosas.